Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Fim do recesso. Câmara Municipal retoma sessões ordinárias a partir do dia 1º. Já é carnaval em Osasco. Confira a programação dos tradicionais blocos de rua. Tênis de mesa e skate. O Goiama e Pamela Rosa são destaque da programação do Sesc Osasco. E Guarda Civil Municipal fecha o cerco ao comércio ambulante ilegal. É agora no Câmara. 1º de fevereiro marca o retorno das sessões ordinárias aqui na Câmara Municipal. As sessões ordinárias acontecem no plenário Tiradentes, sempre às terças e quintas, a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo pelos canais 3 da Cabonet Digital e 7 da NET Digital, além das páginas da Câmara e da TV Câmara Osasco no Facebook. A Câmara Municipal fica na Avenida dos Autonomistas, 2607, no centro. A Prefeitura de Osasco divulgou um novo balanço sobre o agendamento da vacina da febre amarela por telefone. Desde a última segunda-feira até o início da manhã de quinta, foram agendadas 22 mil imunizações. O serviço de agendamento está sendo feito pela Central 156 e pelo telefone 3651 7080. Ambos funcionam em sistema de call center e o atendimento é feito 24 horas. O Brasil foi o 7º país que mais recebeu investimento estrangeiro direto no ano passado. Ele caiu uma posição na lista mundial em comparação com 2016. Os dados são da Agência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento. O país teve uma ligeira alta no volume investido, na contramão dos países ricos que registraram queda. Investimento estrangeiro direto é todo o aporte de dinheiro vindo do exterior usado para a criação de uma nova empresa ou para a compra de uma companhia já existente. É considerado um investimento a longo prazo e que tem vínculo real com a economia e com a geração de empregos. Um fator que deve impactar bastante o volume desses investimentos agora em 2018 é a nova lei de tributação dos Estados Unidos, que foi aprovada no fim do ano passado. A alíquota dos impostos para as empresas passa de 35% para 20%. A ideia do governo Donald Trump é atrair as empresas norte-americanas de volta para os Estados Unidos. Este economista acredita que o volume de investimentos deve se manter estável no Brasil neste ano. Se, por um lado, existe a tendência do investimento norte-americano diminuir, o chinês deve aumentar. O complexo de soja, que serve para a base alimentar da população chinesa. Além disso, o minério de ferro, que serve também para a construção civil. São investimentos, portanto, voltados para o suprimento da própria economia chinesa. Este professor de economia aposta no mesmo cenário, mas para ele não basta o dinheiro entrar no país. Seria preciso fazer uma avaliação dos impactos positivos e negativos desses investimentos, já que a falta de regulação pode criar complicações para a economia brasileira. Também é preciso tomar cuidado para eles não dominarem determinados mercados, por exemplo, a comercialização de commodities, soja, milho e outros, café, que acabam se concentrando na mão de alguns poucos estrangeiros e que passam a ter um poder de compra muito significativo, portanto, determinação do preço, da margem de comercialização. Nos últimos 6 anos, aumentou em mais de 300% o número de processos contra operadoras de planos de saúde no estado de São Paulo. Sérgio luta há 6 anos para que o filho Davi, que tem atrofia muscular espinhal, receba o tratamento adequado pelo plano de saúde. Há 1 ano, a descoberta de um medicamento melhorou a qualidade de vida do menino. O tratamento começou na Itália e aqui ele entrou na justiça para poder receber o mesmo medicamento. Cada dose custa R$350 mil. A injeção de janeiro nós conseguimos através de uma liminar.
E agora a gente está às voltas com um outro contratempo que o efeito da liminar foi suspensa. A gente ficou sabendo disso na semana passada. Ele já passou por tanta coisa difícil que ele acaba dando força para a gente para brigar por todas essas coisas. Tem cada vez mais pessoas processando operadoras de plano de saúde, motivadas principalmente pela exclusão de coberturas e pela negativa de atendimentos. Um levantamento da Faculdade de Medicina da USP mostrou que nos últimos 7 anos houve um crescimento de 329% no número de ações julgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na maior parte das vezes, essas decisões têm sido favoráveis para quem reclama. Em 2011, foram cerca de 7 mil ações julgadas. Já em 2017, foram mais de 30 mil. São quase 120 decisões tomadas por dia. De 2013 a 2014, em 92% dos casos, foi dada razão ao usuário. O Poder Judiciário tem mostrado um papel muito importante para a defesa do consumidor, e o consumidor tem percebido isso, sem dúvida. Paulo decidiu entrar na justiça contra a operadora do plano de saúde. A mensalidade do convênio dele e da esposa, feito há quase 20 anos, está custando mais de R$ 5.500. É decepcionante. Eu, com 71 anos, estou chegando na época que eu deverei precisar usar. Agora que um dia posso precisar, eu não teria mais essa cobertura. Os reajustes acompanham pura e simplesmente a variação das despesas per capita com assistência à saúde. As pessoas têm mais consciência dos seus direitos, estão mais dispostas a reivindicá-los. Isso tudo é positivo. Não necessariamente isso significa que os atendimentos estão sendo piores. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos, orienta os clientes que tiverem impasse com as operadoras a contatar os canais de atendimento da agência, um deles na internet. O site é ans.gov.br. O uso do telefone fixo parece estar ficando no passado. Cada vez mais os brasileiros estão dando prioridade para o celular e até mesmo da banda larga na hora de fazer as ligações. Essa mudança de hábitos você confere na reportagem de Márcia Fernandes, da TV NBR. Ele já foi artigo de luxo no lar dos brasileiros. Muita gente tinha que esperar meses para conseguir uma linha fixa de telefone em casa. Mas e agora? Com tantas tecnologias, ele ainda é realmente necessário? Hoje eu só uso o celular. Só celular. Prático, né? Tá onde a gente precisa. Você tá no banheiro, você tá na cozinha, onde a gente vai, tá com ele. Dados da Anatel indicam que no ano passado houve uma queda de 3,15% no número de linhas fixas no país, ou seja, 1.300.000 linhas a menos. Só no mês de novembro foi registrada uma redução de 135.000 linhas em relação ao mês de outubro, uma tendência que tem se mantido há alguns anos. A pessoa começa a deixar de utilizar o telefone fixo, que tem um custo mensal, que ele precisa pagar assinatura, e substitui pela banda larga, que muitas vezes oferece funções parecidas. As pessoas começam a substituir a ligação convencional por um VoIP, algum tipo de mensagem, e essa substituição acaba justificando o desligamento do telefone fixo. Mas não foi só o número de linhas fixas que caiu. Houve uma redução também na quantidade de linhas móveis. Só no ano passado foram 9.300.000 linhas a menos deste tipo. Mas será que as pessoas deixaram mesmo de usar o celular? Alguns anos atrás, era muito comum que as pessoas tivessem 2, 3 ou 4 chips para poder fazer ligação entre a rede da mesma operadora. Hoje, com o movimento das empresas de falar ilimitado para todas as operadoras, e isso muito em função de uma regulamentação nova da agência, que baixou o preço, né, das ligações entre empresas, então a quantidade de linhas caiu, mas ainda assim a penetração total do serviço é mais do que 100% da população. Mesmo assim, há quem ainda prefira a segurança de um telefone fixo. A radialista Vlada não abre mão do aparelho. Ela é russa e mora há 18 anos no Brasil. Para Vlada, o fixo é importante para se comunicar com os pais. Uma segurança para eles e para ela. Como eles não têm muito acesso da internet, que as pessoas, principalmente para ligações internacionais, usam Skype, WhatsApp, Viber.
Os meus pais já com idade não têm acesso a esses aplicativos que principalmente as pessoas jovens, né, usam. Por causa é melhor fazer ligações via telefone fixo. E veja também no Câmara Notícias. Atenção, foliões! A agenda dos blocos de rua aqui em Osasco. E uma resolução do Conselho Monetário Nacional que deve facilitar a vida dos microempreendedores individuais. Não saia daí, é bem rápido. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Osasco já está no ritmo do carnaval e este ano a aposta será nos tradicionais blocos de rua. No total, serão 8 blocos desfilando pelas ruas da cidade até o dia 17 de fevereiro. Confira alguns destaques para curtir a folia. No sábado, dia 3 de fevereiro, tem bloco da Zizi animando os foliões pelas ruas do quilômetro 18. A concentração começa à 1 da tarde na Praça Joaquim dos Santos Ribeiro e com dispersão por volta das 5h30 da tarde na Avenida Comandante Sampaio. Ah, e com direito a uma deliciosa feijoada preparada pela Dona Zizi. No domingo, dia 4, há 3 opções. Em Quitaúna, tem o Bloco dos Piratas, com concentração a partir da 1 da tarde, na Avenida Marechal Edgar Oliveira. Na região do Bela Vista, também com início a 1 da tarde, tem o Bloco Balaio Mole. E na região do Jardim Cipava, tem o Bloco do Mal, Movimento dos Artistas de Osasco, com início da concentração na Rua Gonçalves Dias, 181. A Secretaria Municipal de Segurança e Controle Urbano, a SECONTRU, está fechando o cerco ao comércio ambulante ilegal com a Operação Saturação. A ação, que começou nesta quinta no Calçadão, acontecerá das 8 da manhã até as 10 da noite e contará com um reforço de 80 GCMs, além do apoio das Secretarias de Indústria, Comércio e Abastecimento e da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana. Deflagrada na região central, a Operação Saturação deve se expandir para outras áreas comerciais da cidade nos próximos meses. A Caixa Econômica Federal começou na última quarta mais uma etapa de pagamentos do fundo PIS/PASEP. Desta vez podem sacar o abono os beneficiários com mais de 60 anos e que não possuem conta bancária. Seu Francisco foi o primeiro da fila desta agência da Caixa de Brasília para sacar o PIS. Aos 63 anos e 31 de trabalho, ele ainda não se aposentou e foi beneficiado com a nova regra do saque do fundo do PIS/PASEP e reduziu a idade mínima para 60 anos. O dinheiro chegou em boa hora. Agora eu vou pagar minhas contas, inclusive eu estou com as contas atrasadas aqui, água, luz, algumas coisas que eu tenho que pagar, inclusive o IPTU, entendeu? Veio na hora boa.
Sérgio também vai usar o dinheiro para quitar compromissos. É sempre bem-vindo, dá para a gente pagar umas contas que tiver pendente um pouquinho, mas a gente consegue, apesar de ter 20 anos aí, dinheiro guardado aí, é bom caiu na hora certa. Assim como Francisco e Sérgio, tem direito ao saque do fundo do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 e já completou 60 anos de idade. Servidores públicos beneficiários do PASEP recebem no Banco do Brasil. Já quem trabalhou em empresas privadas deve sacar o PIS na Caixa Econômica Federal. Trabalhadores com contas nesses bancos nem precisam ir até uma agência. O dinheiro já foi liberado. É só conferir o extrato. Para saber se tem direito ao PIS, basta acessar o site da Caixa. Outras opções são os terminais de autoatendimento por meio do cartão do cidadão ou o serviço de atendimento ao cliente pelo telefone. Já para o PASEP, acesse a página do Banco do Brasil ou busque informações na central de atendimento, que funciona pelo telefone. A redução da idade mínima para 60 anos para os cotistas do PIS/PASEP sacarem o recurso é mais uma medida do governo para impulsionar a economia, a exemplo do que ocorreu com as contas inativas do FGTS. Até o ano passado, o PIS/PASEP só era liberado quando a pessoa completava 70 anos ou se aposentava. Em agosto, uma medida provisória reduziu a idade mínima para 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Agora, a idade foi padronizada em 60 anos para todas as pessoas. No caso de um participante falecido, quem tem direito ao saque são os herdeiros legais, né? Como é que isso funciona, então? Procurar uma agência da Caixa com a documentação que identifique o cotista, né? Carteira do trabalho, identidade, número do PIS e documentos que comprovem os herdeiros. A certidão de dependentes do INSS é o documento legal mais usado nesse caso, ela vai especificar. Segundo o governo, só nesta etapa, 3.200.000 cotistas vão ser beneficiados e a previsão é que cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais sejam injetados na economia. Os valores são significativos, pode ir de um valor de R$1.000 até R$40.000. Para uma pessoa ter esse valor, essa renda extra no seu orçamento é importante para o ano, né? É importante para que ela possa complementar o seu orçamento. Para a economia isso é fundamental, porque isso permite incentivar o comércio, incentivar o varejo, que tem impacto positivo no PIB, né? Então, a medida é extremamente positiva. E o Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que estende ao microempreendedor individual a possibilidade de abertura e encerramento de contas e depósitos por meio eletrônico. Até agora, esse serviço era restrito às pessoas físicas. De acordo com o Banco Central, a mudança é um avanço na digitalização dos serviços financeiros oferecidos pelos bancos. Além disso, é mais um incentivo para os microempreendedores individuais. O Ministério da Educação definiu as datas para a inscrição no FIES 2018 para o primeiro semestre e as novas regras do financiamento passam a valer a partir deste ano. As inscrições para o FIES poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Vão ser ofertadas 310.000 vagas para o primeiro semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter tirado a nota média mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação. E o MEC mudou as regras para o FIES deste ano, né? Uma das principais novidades é a oferta de 100.000 vagas para estudantes carentes a juro zero. As demais vagas terão juros variáveis de acordo com a instituição bancária onde o financiamento for fechado. Atualmente, a taxa de juros é fixa em 6,5% ao ano. Antes, o FIES era concedido apenas para estudantes com renda familiar
por pessoa de até 3 salários mínimos. Mas agora o novo FIES trouxe mais modalidades e ampliou para quem também tem renda média familiar de até 5 salários mínimos. O MEC preparou um site aí para tirar as dúvidas dos estudantes sobre as novas regras do financiamento estudantil. O endereço você confere aí na sua tela. E confira depois do intervalo. Tênis de mesa e skate dentro da programação Sesc Verão em Osasco. E governo altera regras para a exposição e divulgação de cigarros. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a exposição de produtos derivados do tabaco próximos a doces e brinquedos. Não perca, a gente volta já. Pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Tênis de mesa e skate são os destaques do primeiro final de semana de fevereiro aqui em Osasco. O programa Sesc Osasco oferece no sábado, dia 3, uma aula aberta com o mesa-tenista e medalhista em Jogos Pan-Americanos, Hugo Oyama, das 2 às 5 da tarde, na Tenda 1. No domingo é a vez do skate com Pamela Rosa. Apontada entre as 8 principais atletas do mundo, Pamela foi campeã mundial na modalidade street em 2016. Além do bate-papo com o público, ela vai apresentar suas principais manobras, das 2 às 3 da tarde, na quadra poliesportiva. O Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores. A indústria cinematográfica brasileira é dominada por homens brancos. A constatação vem de um estudo divulgado pela Ancine. O levantamento avaliou a participação no mercado em termos de raça e gênero. Foram analisados 142 longas-metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016. Mais de 75% dos filmes foram dirigidos por homens brancos. As mulheres brancas dirigiram quase 20% dos longas. Apenas 2% das produções foram dirigidas por homens negros. E nenhum filme em 2016 foi dirigido por uma mulher negra. Essa defensora dos direitos das mulheres negras diz que a mudança desse cenário de preconceito tem que acontecer em todos os setores. A solução é ter um espaço aberto e disposição para ouvir o que a gente tem para falar e ouvir nossas histórias. E principalmente começar na base. Porque se o menino negro continuar vendo no livro didático o negro com a mão acorrentada e o branco com a caneta na mão e a coroa na cabeça, a gente não vai conseguir contar a história. Segundo o secretário de audiovisual da Ancine, serão lançados editais específicos para contemplar mulheres e negros. Vamos soltar aí brevemente um conjunto de editais onde vai exatamente enfrentar essa problemática, ou seja, teremos ali o espaço para mulheres, assim como o espaço para negros e negras. Ou seja, vai ser um conjunto de editais com ações de estímulo bastante efetivos. Em geral, os brasileiros ainda leem muito pouco, mas depois de 4 anos de queda, as vendas de livros subiram no ano passado. Riquelme é filho de brasileiro com estrangeira e ainda está aprendendo português. O pai, Odair, veio com ele à livraria para comprar livros para acelerar o aprendizado da língua. As coisas mais básicas para ajudar no português dele. E a gente sempre lê para ele antes dele dormir quase todos os dias. Aí por isso que eu estou procurando livro mais para isso, para ajudar o português. A venda de livros está em alta. No ano passado, o crescimento do setor foi de 4,5%, segundo o levantamento da consultoria Nielsen. O faturamento subiu 6% e chegou a 1 bilhão e 700 milhões de reais. A gente percebe que a juventude em si, ela vem se interessando um pouco mais pela literatura. A partir do momento que a gente vende livros, nós vendemos livros, também contribuímos para a cultura no país, né?
Apesar do crescimento do setor, no ano passado foram vendidos pouco mais de 42 milhões de livros em todo o país. Isso representa um livro para cada 5 brasileiros. Nos Estados Unidos, por exemplo, são 2 livros por habitante. Temos muitas regiões do Brasil e muitas pessoas que ainda não têm total acesso à educação e, por conseguinte, também à leitura, o que, mercadologicamente falando, é uma oportunidade de crescimento. A Cristina está longe das estatísticas negativas. Se depender dela, o setor só deve crescer. Só no ano passado, ela comprou e leu 15 livros. Eu sempre leio, principalmente no metrô e nas horas de folga, e sempre procuro ler atualidades, né? Tudo que lança, principalmente esse, né? Então é o quê? Na bolsa? Na bolsa, no trabalho, em casa, eu estou sempre lendo. Para proteger nossas crianças e adolescentes dos vícios do cigarro, a Anvisa está atualizando as regras de exposição e divulgação desses produtos. Os detalhes na reportagem de Ney Pereira, da TV NBR. Na banca do Ricardo tem de tudo: bebidas, alimentos e até produtos de higiene e limpeza e eletrônicos. E claro, cigarros. Como o espaço é pequeno, os produtos ficam próximos uns dos outros. É o caso dos doces e cigarros. A vitrine dos tabacos tem até esse painel iluminado para chamar a atenção de quem entra no estabelecimento. E olha essa carteira de cigarro aí, vendida junto com o isqueiro. Mas tudo isso vai ter que mudar. Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proíbe a exposição de produtos derivados do tabaco próximos a doces e brinquedos. Os painéis com luz ou com som também estão proibidos. A nova regra veta ainda a venda de cigarros condicionada à compra de cinzeiros e isqueiros. O Ricardo vai ter que alterar toda a distribuição dos produtos da banca. Mesmo assim, ele aprova a medida. Vai impedir o interesse, né, de novos fumantes, adolescentes também. Vamos ter que adaptar, mas a gente adapta sim. Nas ruas, as pessoas gostaram da decisão da Anvisa. As crianças já estão tão contaminadas com tantas coisas terríveis. Isso é uma violência, assim, né? Continuar. Realmente estimula o adolescente a fumar. É interessante que venda o cigarro no lugar do cigarro e o doce no lugar do doce. A padaria vende pão, né? O cigarro deve ser agregado, eu acho, no lugar onde se vende o cigarro, onde tem a bebida e assim por diante. Eu acho que é interessante essa resolução, que a criança nós temos que preservar. A criança é o futuro do amanhã. A resolução modifica também as mensagens de advertência colocadas nos pontos de vendas sobre os riscos dos derivados de tabaco. Os cartazes serão maiores e as mensagens mais diretas, e com informações de substâncias nocivas à saúde, como o benzeno, por exemplo, presente no cigarro e na gasolina. Os comerciantes vão ter um prazo de até 2 anos para se adequarem às regras da Anvisa. Os cartazes com novas mensagens e imagens de advertência devem ser alterados até maio do ano que vem. Já a separação entre cigarros e produtos infantis tem que ser feita até maio de 2020. Esta é mais uma medida no avanço da legislação brasileira no combate ao consumo do cigarro. E o foco principal são as crianças e adolescentes. Essa regulamentação vem separar bem para que não haja nenhum estímulo a essa experimentação precoce do cigarro por crianças e adolescentes. Uma técnica criada na Inglaterra ajuda a aumentar a autoestima de pessoas que fazem tratamento com quimioterapia. Saiba agora como ela funciona. Marta faz quimioterapia há 4 anos. Hoje, ela expõe o cabelo e a autoestima. Para os fios voltarem a crescer, Marta diz que precisou acreditar na melhora. Eu cuido da beleza, eu venho para cá, eu me arrumo, eu penso, eu venho feliz. A quimioterapia ainda não acabou, mas os cabelos não precisam mais cair. Isso porque a Marta faz um tratamento de touca gelada, aliado à quimioterapia. Uma técnica que, para ela, deu ainda mais força para vencer o tumor. Não vou dizer assim que ele não caia, né? Um pouquinho, mas cai um pouquinho. Mas ele está crescendo mais ainda e com força.
A técnica consiste em manter o couro cabeludo resfriado, entre 18 e 22 graus Celsius, durante a aplicação do quimioterápico. A touca é colocada 45 minutos antes da infusão das drogas para o câncer. Nessas primeiras horas da quimioterapia, a medicação circula no corpo todo, também no couro cabeludo. Então a ideia de você usar um aparelho, uma touca muito gelada, é para minimizar a chegada da medicação nessas células do couro cabeludo que acabam sofrendo uma paralisação. Fazer uma quimioterapia que é super importante às vezes, mas sem a perspectiva de perder cabelo, quer dizer, o impacto disso ainda é muito dramático para muitas mulheres. Então, reduzir essa perspectiva de perda, caramba, não tem preço para algumas dessas pessoas. Bonita, autoestima lá em cima, entendeu? É importante não deixar cair, não deixar. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.